Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento do dia você vai ver isso, mas seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que é a aula das partes do inglês. Você sabe que a gente está tratando o inglês como ferramenta nesse curso aqui, né? E como ferramenta tem várias peças, várias partes que compõem, né, esse sistema que, na verdade, faz com que a ferramenta funcione. Então, a nossa ideia na aula de hoje é justamente começar a se familiarizar com essas partes, com essas peças aí do sistema do inglês. Então, a pergunta que eu sempre gosto de trabalhar é: vou usar na vida? Vai cair na prova? E aí, assim, então o que que a gente defende, né? Que não precisa decorar todos os nomes técnicos, você não precisa saber tudo, né? Mas sim, você precisa entender a lógica, usar a ferramenta e ser protagonista, ou seja, usar o inglês ao seu favor e tomar esse lugar de, olha, eu uso o inglês, né, como protagonista no meu processo de comunicação e no meu processo de aprendizado. E para isso, os três âmbitos que a gente trabalha é imersão, performance e reflexão e personalização, como a gente já viu num vídeo anterior. Então, falando já, aqui tem um sumário, né, uma introdução básica às partes do inglês, ali a flechinha dizendo nomes chatos, função importante. E é justamente isso. Então, assim, a ideia hoje não é que você saia com tudo decorado do que quer dizer cada um desses itens que estão listados ali, mas é justamente para que você observe, perceba, tenha uma noção de para que cada um deles é usado e já comece a ver o valor de cada um desses. Porque se você quer aprender inglês, essas são as peças que você vai utilizar. E sim, quando você entende para que cada peça funciona, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, embora você não precise saber o nome técnico da peça, você precisa saber como usar ela, certo? Você não precisa saber o nome ignição, por exemplo, quando você dá a partida no carro, mas você precisa saber usar a ignição, bater a chave lá para ligar o carro, apertar o botão, enfim, para que isso aconteça, não é? Então, a ideia é essa. Não precisa saber os nomes técnicos, mas precisa saber usar as peças. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui eu vou só pincelar antes da gente começar, certo? O que é cada um desses que está ali, e aí depois a gente vai tratar cada um deles com calma. O primeiro, nouns, ali é igual a substantivos, como a gente tem os substantivos no português. Então, eu vou, na verdade, ler uma versão traduzida dessas palavras que a gente tem aqui, certo? Então, aqui, substantivos, ou o nome das coisas. Pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, a ti, a mim, essa ideia, né? Os artigos é o, a, os, as, umas, né? Verbos não preciso nem dizer, acho que todo mundo conhece, entende bem. Adjetivos é uma. Às vezes a gente usa a palavra qualidades quando a gente está falando de adjetivos, né? Então é o que a gente usa para adjetivar, ou seja, para qualificar uma pessoa, uma coisa, um lugar, uma experiência, certo? Os advérbios, que são usados para descrever como uma ação é feita ou o quão, por exemplo, detalhista é a determinada pessoa. Ah, meu pai é extremamente detalhista, por exemplo. Não é, mas só para você ter um exemplo. Esse extremamente é um advérbio, ele está qualificando uma característica ou qualificando um verbo. Ah, por exemplo, ele abriu a porta lentamente. Lentamente está modificando a ação de abrir a porta, certo? Então é para dar mais detalhes sobre uma ação ou sobre uma característica. Preposições, eu gosto de brincar que é um GPS, ou seja, ajuda você a localizar a ação ou, enfim, uma coisa ou uma pessoa no tempo e no espaço, né? Na terça, em cima da mesa, né? Isso são preposições. Ou em direção a tal lugar, estou indo para a praia, né? Então, ajuda a gente a se localizar. No tempo e no espaço são as preposições, né? E as conjunções, como se fossem o camisa 10 de um idioma. É elas que a gente usa para ligar uma coisa com a outra. Por exemplo, a palavra porque é uma conjunção, né? Ah, eu não gosto do Grêmio porque eu sou colorado, né? Eu estou gravando isso à noite porque eu me concentro melhor de noite. Ou seja, eu estou gravando à noite, eu me concentro melhor de noite, né? E a estrutura, as duas frases são ligadas pelo nosso camisa 10, o porquê. Então, essas são as conjunções, elas ajudam a gente a
construir nexo, a construir sentido nas frases. E as interjeições. Opa, tudo bom, guri? E aí, tudo certo? Beleza? Oi? Opa, eita, vixe. Esses são alguns exemplos de interjeições que a gente tem no português. A gente vai ver uma breve pincelada aqui de cada um desses componentes e a gente vai ter módulos para explorar cada um desses com mais tempo. Então, vamos para essa parte um pouco mais prática. Eu vou falar um pouco mais de inglês já a partir dessa aula, beleza? So, here we have nouns or substantives. In Portuguese, substantivos. Substantives are words that we use for names. Palavras que a gente usa para nomes. Então, por exemplo, John. John, que está aparecendo aí para vocês, é o nome do John Mayer, né? So, John Mayer is a name. So, John is a noun. Man, noun. Então, todas essas palavras que a gente tem listadas aqui, elas são nomes que ajudam a gente a entender do que a gente está falando. A gente está falando de um homem, de um músico, ou do conceito de música, ou de uma jaqueta, de calças, de uma guitarra, enfim. E essas palavras são usadas para descrever, então, coisas, pessoas, lugares da cidade, né, meios de transporte, objetos que a gente tem em casa, eletrônicos, objetos pessoais, enfim. São muitas categorias. Talvez essa seja a categoria mais vasta em termos de vocabulário que a gente tem. Aí você tem alguns exemplos, né, de substantivos, de nouns em inglês. Então, tipo ingresso, bola, phone, né, city, bicycle, shoe, love. Todos esses descrevem uma coisa. É um nome que a gente usa para uma coisa que pode ser concreta ou pode ser abstrata. Tá bem? Aqui a gente tem mais exemplos ainda. Na primeira coluna você vai ver, a gente está falando de comidas ou bebidas, né? Water, coffee, pizza, sushi, todos esses para comidas ou bebidas. No segundo, objetos, né? iPhone, a camera, a TV, a car, a pen, paper, curtain, cabinet, todos esses objetos. Terceira coluna para pessoas, ok? Brother, Lucas, teacher, friend, man, woman. Todas essas palavras são usadas para descrever uma pessoa ou mais pessoas, né? No caso ali de family, certo? Também temos, por exemplo, lugares, Brazil, city, state, river. Então aqui a gente trabalha bastante a ideia de vocabulário quando estamos tratando dessa categoria de substantivos, né? E por fim, as duas últimas colunas, nomes ou substantivos abstratos, amor, paz, honra, prioridade, essência, problema, dinheiro, ideia, e animais e coisas da natureza, cachorro, gato, enfim, rio, chuva, pôr do sol, são alguns dos termos que a gente tem aí listados, só para ajudar você a entender o que são essas peças, certo? De novo, a gente vai ter uma aula específica sobre substantivos, provavelmente mais que uma, porque são muitos, né, substantivos que são importantes para a nossa comunicação no dia a dia. Então, é isso. A dica que eu vou deixar já aqui, mas que vai se aplicar a todos que a gente está, essas categorias que a gente está trabalhando, é procure aprender primeiro as que são mais importantes para você. Então, assim, se animais e itens da natureza não são importantes para você, deixa para estudar isso mais para frente, né? Ah, não, eu preciso de palavras para o trabalho ou para a viagem. Então, busque focar nas coisas que vão ser mais importantes para você num primeiro momento. Ah, não, falar de vida cotidiana, falar de trabalho, falar de viagem. Depende de qual é a sua prioridade, qual a sua necessidade, certo? Muito bem. Indo então para os pronomes. E aí você tem dois casais, né? Um casal muito lindo e um casal que é o Príncipe Harry e a Meghan. Não sei nem o sobrenome dela, para vocês verem como eu estou por fora da cultura popular, né? Enfim, então temos aí eu e a Regina, eu, she, Regina, e o we para nós. O Harry e a Meghan, né? Markle, Meghan Markle, pode ser. He is Harry, she is Meghan, and they are a couple, a very famous couple, né? Ele, ela e eles, certo? Elas também seria they, se fossem duas mulheres, por exemplo. Se eu quiser falar de she, Regina, and she, Meghan, together, I will say they are beautiful, né? Elas são bonitas, embora a Regina seja mais bonita, não é, pessoal? Muito bem, aqui a gente tem então uma lista dos pronomes mais comuns.
certo? Então, eu, você, ele, ela, I, you, he, she, it, we, you, they. O you aqui eu pulei porque o you singular e o you plural são exatamente iguais. Não muda nada, não muda a conjugação. Então, se você está falando você ou vocês, você vai usar exatamente a mesma estrutura. Ah, mas como é que eu vou saber se está no singular ou no plural? Olha, vai estar bem claro, geralmente, pelo contexto da conversa, se a gente está falando de você ou vocês, certo? Uma coisa que acontece bastante, os americanos fazem principalmente, é usar a expressão you guys, né? Guys é uma palavra pessoal, então tipo seria vocês pessoal, e aí sim seria sempre no plural, tá bem? Mas de modo geral é you para você ou para vocês. Aí você tem os objetos, que a gente já vai ver na sequência aí, que seria me, né? Por exemplo, she loves me, she loves me, sorry, she loves me, né? Ela me ama, né? I love her, eu amo ela. Então, eu a amo, certo? Vou falar sobre isso já no próximo slide. Bem, depois a gente tem ali o my wife, por exemplo, minha esposa, your dad, o teu pai, his family, a família dele, her eyes, os olhos dela, its problem, o problema disso ou de determinada coisa, né? Our house, nossa casa, and their car, carro deles, certo? Por exemplo, Meghan and Harry, their car is probably more expensive than my car. O carro deles é provavelmente mais caro que o meu carro ou que o nosso carro, certo? Você tem ali os pronomes demonstrativos também, né? Por exemplo, this, né? That, these, those. Então, this, esse ou essa, né? E that, aquele, aquela. These, esses, essas. Those, aqueles, aquelas. Enfim, aí tem uma lista bem extensa. A gente vai falar sobre cada um desses na nossa aula de pronomes. Então, fique tranquilo. É simplesmente para você saber que os pronomes, eles substituem o nome das pessoas, dos lugares, das coisas, para você não ter que ficar repetindo. Imagina se eu vou apresentar a Regina para vocês. Eu falo, ah, a Regina é minha esposa, a Regina é legal, a Regina faz isso, a Regina faz aquilo. Não, a gente faz o quê? A gente usa um pronome. A Regina é legal, ela é de Caxias, ela é muito organizada, ela é bonita, ela é teimosa às vezes, assim como eu também sou teimoso muitas vezes, né? Então, assim, a gente usa eu, ela, para não ter que ficar repetindo o nome de pessoas. E para isso que servem os pronomes, certo? Mas acredito que você já saiba disso. Aqui uma prática bem simples que você pode usar para você consolidar o entendimento dos pronomes de sujeito, que são o nome, que é o nome, seria o nome técnico, né? Os subject pronouns, a primeira coluna, e os object pronouns, os objetos, que seriam a segunda coluna. Então você tem aí, por exemplo, né, um I love Regina, por exemplo, I love her, ou um eu amo vocês, né, meus alunos. I love you guys, né? I love you guys. Eu amo vocês. Ou I need you guys, eu preciso de vocês, né? E se eu fosse falar que a Regina me ama, por exemplo, né? Regina loves, vai um S aqui, a gente tem isso na nossa aula de Simple Present. She loves me, né? Ela me ama. Nós pensamos sobre isso. We thought about it, né? We thought about it. Nós pensamos sobre isso, né? Eles pensaram em nós. They thought about us. Então, assim, você pode basicamente, né, relacionar aí qualquer pronome de uma coluna com qualquer pronome da outra coluna. A exceção seria se você vai falar eu me amo, você vai usar um pronome que não está aqui, mas que é um pronome reflexivo, que seria o myself. Talvez você já ouviu falar. Então seria I love myself, né? Tem até uma música famosa do Justin Bieber que é Love Yourself. If you like the way you look that much, so baby, you should go and love yourself. Péssima a minha tentativa de canto, mas acredito que vocês conhecem e que vocês conheçam essa música, certo? Falando de artigos, né? Aqui a gente tem Michael Jordan was not just a player. Vou começar de novo. Ó. Michael Jordan was not just a player, or a player. A pronúncia aqui tanto faz, a ou a, certo? He was the best, ou the best, the, tanto faz. He was the best player ever. Ou seja, Michael Jordan não foi apenas um jogador. Ele foi o melhor jogador
de todos os tempos. Então, assim, a player, um jogador. The player, o jogador. Então, a gente está usando o artigo para quê? Para falar se é um jogador em geral, assim, a player, se é um jogador específico, the player, certo? E para também falar se é singular ou plural. Isso só vai acontecer singular ou plural nessas duas categorias aqui de baixo, certo? Que seria o a e o an, eles são apenas usados para singular, que seria um ou uma. Por exemplo, a boy, an office, certo? Ah, importante eu dizer aqui, não existe gênero nas palavras no inglês, assim como existe no português. Então, o ou a é a mesma coisa, tá? A diferença do a para o an, e a gente vai ver isso na aula de artigos, é que o a é para palavras que começam com uma consoante, ou seja, a boy, e o an é para uma palavra que começa com uma vogal, ou seja, an office, para não ficar a office. Então, eles colocam o N para suavizar essa conexão, que para você talvez não faça sentido, mas para o inglês faz bastante sentido, tá bem? Então é isso. E aí a gente tem o some que é uma palavra que a gente usa para um ou umas, mas o um no sentido de uma quantidade indeterminada. Por exemplo, opa, inclusive está errado isso aqui, já vou corrigir ao vivo para vocês, porque eu deixei aqui, ó, uma palavra em português no meio do rolê, certo? Então, eu vou deixar aqui time, muito bem, modo de apresentação, let's go. Então, assim, some people, algumas pessoas, ou umas pessoas, some boys, alguns meninos, some offices, alguns escritórios, some coffee é o que a gente usaria para um café, mas não um café no sentido de um café. Por exemplo, quando você recebe alguém na sua casa, você fala, quer um café, quer uma água, posso te oferecer um bolo, né? Você não está oferecendo um café, uma água, um bolo, e aí se a pessoa pedir mais que um, ferrou. Não, você está dizendo, você quer um café, quer uma água, então é uma quantidade indeterminada de. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas enfim, a pincelada está aí para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Então, e aí chegamos ao nosso primeiro bloco, tá bem? Os substantivos, ou seja, nouns, né? Os pronomes, pronouns, e os artigos, articles, né? Eles são usados e eles funcionam como work as, né? Eles funcionam como sujeitos e objetos das frases. Ou seja, eles são talvez um dos blocos principais junto com os verbos do inglês. Então, quando você vai falar, por exemplo, eu te amo, você precisa do quê? Dois pronomes e um verbo. I love you, né? Então, I e you de pronomes e o love, verbo ali no meio, certo? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos para ajudar a gente a visualizar um pouco essa ideia. Muito bem. Aqui você tem uma lista, né, de sujeitos e de objetos. E eu botei exatamente os mesmos de um lado e de outro, eu só troquei de I para mim, de Regina para her, e basicamente isso, tá? Então, o que é a minha dica? Faça uma lista com uma coisa com pessoas, com lugares, com objetos que são relevantes para você, né? Você pode botar o nome da sua empresa, pode botar o nome da sua cidade, pode botar o nome de um ente querido, né? Do seu parceiro, seu filho, seu irmão, sua irmã, enfim, certo? E quanto mais você pessoalizar esse exemplo, melhor vai ficar para você. A gente vai falar sobre isso na aula, numa aula mais para frente, né? Mas é importante que você pessoalize, que você use o inglês mais próximo do seu contexto possível, porque aí as coisas vão fazer muito mais sentido. Ou seja, só de eu fazer essa mudança aqui, ó, para você provavelmente, aqui tá uma lista meio chata, mas quando você viu aqui, ó, o Edu, então eu estou falando do Edu. I love her, né? E aí você já tem as duas pessoas, já tem o verbo, dá para entender um pouco melhor do que a gente está falando de fato. Então, quanto mais a gente consegue materializar essa relação, quanto mais a gente consegue trazer para a nossa vida, antes as coisas vão funcionar melhor dentro do inglês para a gente e antes a gente vai conseguir se comunicar com mais fluidez. Então, vou ler aqui alguns exemplos, tá? Tá sempre com o verbo amar no presente. O loves com o S ali seria só para he ou she. Então, ou it, né? Então seria Regina e Brasil e Garopaba, the boy and my father. Esses aí a gente usaria loves. So, I love Regina. I love her. Regina loves me. You love Brazil.
Vocês amam o Brasil? Ou você ama o Brasil? Or do you love Brazil? No caso da pergunta, né? Ou se eu poderia dizer, o Brasil me ama, e inflar meu ego, né? Brazil loves me. Ou falar para uma celebridade, oh, Brazil loves you, né? O Brasil te ama. Então, é isso. E se eu quiser dizer, eu amo o Brasil, mas eu já falei Brasil antes na frase, eu posso dizer, I love it. I love Brazil. I love it. It's a great country. Então, eu estou usando o it para substituir a ideia de Brasil. Percebam, então, a utilidade desses três blocos, certo? Eles são o que a gente usa para se referir a linguagem em geral, a pessoas, a coisas, a lugares, a objetos, a situações. Então, esses três primeiros blocos aí que a gente viu são talvez dos mais importantes, junto com os verbos, que é o que a gente vai ver provavelmente aí na sequência. Acertei, acertou miserável, né? Acertei. Então, quando a gente fala de verbos, a gente tem dois tipos de verbos. Se você quiser dar uma pausa antes da gente começar essa sessão de verbos, e aí você ouve uma música, dá uma caminhada, lava uma louça, o seu cérebro não é muito bom para o nosso cérebro quando a gente coloca muita informação uma atrás da outra, a gente não consegue absorver. Então, assim, se você precisar também assistir essa aula mais de uma vez, não tem problema, tá? É importante que você entenda as partes do inglês, porque entender a relação entre elas vai te ajudar muito, tá? Então, se você quiser fazer uma pausa, fique à vontade. Em qualquer momento do vídeo, pode retornar depois. Essa aula não precisa ser consumida de cabo a rabo, só uma observação. Muito bem, falando de verbos então. A gente tem dois tipos de verbos, verbos auxiliares e verbos de ação. Você viu na aula de sistema do inglês, né, o verbo do, por exemplo, conjugando o verbo speak, né? Você fala inglês, então a gente tem isso. E eu trouxe lá, naquela aula do sistema do inglês, os verbos auxiliares como se fossem lentes que alteram, né, a ênfase do verbo principal. Então aqui a gente vai ter um resumo geral dos verbos auxiliares, vai ter uma lista com todos os verbos auxiliares que são os relevantes para que você aprenda, certo? E vai ter uma lógica dos verbos de ação também. Então, acredito que já seja o próximo slide. Não, aqui o próximo slide a gente tem simplesmente a lista, ó, dos os verbos auxiliares. A gente tem os conjugadores, os que conjugam, e os modificadores, os que, obviamente, modificam. A gente vai ver eles mais a fundo, mas aqui o importante é que você entenda que esses verbos junto com os verbos de ação, vão criar o sentido da frase, da relação entre o sujeito, ou o Edu, nesse caso, e o objeto, a Regina, nesse caso. Por exemplo, eu posso buscar a Regina no trabalho. I can pick Regina up at work, or I can take Regina to work. Eu posso levar a Regina para o trabalho, por exemplo, né? Então, esses verbos combinados vão gerar as relações de sentido e vão conectar, então, os sujeitos e os objetos, certo? Aqui você tem uma breve explicação de verbos regulares e verbos irregulares. A gente já falou sobre isso, mas vale aqui eu destacar de novo. Os verbos regulares seguem um padrão, certo? Que é simplesmente adicionar ed ao final do verbo para transformar o verbo em um verbo do passado, certo? Você vai ver aqui, ó, work, worked, play, played, travel, traveled, visit, visited, like, liked. Claro, eu estou trazendo aqui um sotaque mais americano, certo? Mas é isso. E você vai ver que o particípio, a terceira coluna, é exatamente igual. Então, a segunda e a terceira coluna são sempre iguais nos verbos regulares. Muito bem. E os irregulares? Os irregulares, como o nome sugere, não tem regra. Eu gosto de trazer. Eu moro em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, e Caxias do Sul tem muita rua com paralelepípedo, que é uma palavra difícil de falar em português, né? E as ruas de paralelepípedo, ou as ruas das grandes cidades no Brasil, no geral, são ruas irregulares. O que que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes você não sabe o que você vai encontrar enquanto você está andando numa rua. Claro, e aí eu gosto dessa ilustração porque ela funciona muito bem. Quanto mais você anda numa rua, mais você vai identificando onde que estão os buracos, onde que você deve andar naquela rua, como que aquela rua funciona, certo? Eu vou com uma frequência alta para Três Coroas, visitar minha família lá em Três Coroas. E eu já sei os pontos, as curvas, eu conheço a estrada, né? E é uma estrada bem irregular, no sentido não é uma estrada reta.
É uma estrada bem irregular, com muitas curvas, com muita subida, descida. Então, assim, eu conheço a estrada. E como é que você vai conhecer a estrada? Praticando, né? Não adianta eu abrir o Google Maps e ficar lá, depois tem essa curva, tem aquela curva, tem aquela curva. Não, você precisa pegar o carro e dirigir naquela estrada. Hoje eu já dirigi mais de, sei lá, 50 vezes com certeza de Caxias para Três Coroas. Então, eu já sei como é a estrada, eu já sei o que vem depois de uma curva, né? E às vezes pode ser que eu esqueça uma coisa em outra, mas no geral eu tenho um bom domínio sobre a estrada, porque eu já percorri aquilo muitas vezes. Então, como que tu sugere, Edu, que eu estude os verbos irregulares? Olha, falando. Mas eu não vou. Não, você precisa falar e conforme você for falando, você vai cada vez mais consolidando e vai ficando mais tranquilo. E você vai tendo menos dificuldade e menos confusão. Por quê? Porque você praticou, porque você falou. Então você não precisa decorar esses verbos, você vai decorar eles automaticamente na medida em que você os pratica. Certo? Muito bem. Então, esses foram os verbos. Agora, passando para a parte dos adjetivos. Os adjetivos, como está escrito aqui, são qualidades para pessoas, para lugares e para coisas. A gente tem aqui, então, um hambúrguer, e esse hambúrguer, né, nos Estados Unidos, ele é barato, cheap, tasty, né, gostoso, and unhealthy, e não saudável, ou maléfico à saúde. Eles têm nem sei como seria um adjetivo em português para não saudável, né? Mas unhealthy. Healthy, sem o N ali, seria saudável. E aqui, unhealthy, não saudável. Certo? E a gente tem a Torre de Pisa. A Torre de Pisa aí tá old, velha, popular, popular, né? Uma atração popular. Crowded, geralmente está cheia de pessoas. Se eu der um zoom, não sei se aqui você vai ver. Vai, ó, mas está cheio de gente aqui na nossa Torre de Pisa, né? Crowded, então, vai ter essa ideia de lotado ou lotada, certo? E beautiful, bonita, né? É uma torre arquitetonicamente bonita. Então vamos aqui a alguns exemplos de adjetivos. Trouxe uma comparação simples entre o The Rock e o Rowan Atkinson, o famoso Mr. Bean. E trouxe adjetivos que eles têm em comum, que são os que estão bem ali no meio. Os dois são funny, the two are funny, engraçados, famous, famosos, and rich, e ricos, né? Por óbvio. E trouxe também coisas que só o The Rock é e coisas que só o Rowan Atkinson é. Por exemplo, o The Rock. The Rock is American and The Rock is strong, né? Muito mais que eu. The Rock is strong. The Rock é forte. And Atkinson is British, ele é britânico, and weak, e ele é fraco, se comparado ao The Rock, certo? E aí eu fiz uma pesquisa rápida. The Rock is richer than Rowan Atkinson. O The Rock, né? Ou The Rock, falando com sotaque em português, mas o The Rock, ele é mais rico que o Mr. Bean. And I personally think Rowan Atkinson is funnier than The Rock. Eu pessoalmente acho que o Atkinson é mais engraçado que o The Rock, certo? E aqui então a gente tem exemplos, vários exemplos de adjetivo. Você pode pausar esse vídeo e dar uma olhada com calma. Eu não vou me aprofundar muito neles, porque a gente vai ter aulas de adjetivos e a gente tem também nos bônus do curso uma folha com os 100 adjetivos, né? Acho que é 100 ou enfim, perto disso, dos adjetivos mais usados e divididos em categorias. Então lá você vai poder se aprofundar melhor, entender melhor e praticar mais, certo? De novo, aqui o que eu recomendo, sempre traga para próximo da sua vida, né? Talvez olhando essa lista seja muito chato você ler. E quando eu trouxe o The Rock versus o Rowan Atkinson, ficou muito mais interessante. Então, minha dica é: pegue duas pessoas que você gosta, ou duas celebridades, ou duas pessoas que você admira, duas pessoas da sua família, ou pegue a sua empresa versus uma outra empresa. Enfim, pegue coisas do seu contexto e busque adjetivos para aquelas pessoas. Assim você vai tendo mais motivação e o inglês vai tomando vida e não vai sendo aquela lista chata de palavras, certo? Então, quanto mais você trouxer para sua vida, de novo, melhor vai ser o seu processo de aprendizado. Muito bem. E os advérbios? Os advérbios, uma coisa que eu acho que eu vou usar mais para frente, eles são como se fossem comentaristas. Eles comentam como as coisas foram. Por exemplo, ali a frase diz assim, né? Manchester City played. O Manchester City jogou. E aí os três palavrinhas de baixo são advérbios, que são comentando
quando ou como que aquilo aconteceu. So, Manchester City played really well yesterday. O Manchester City jogou muito bem ontem. Então, são palavras que dão mais detalhes sobre como a coisa aconteceu, sobre quando a coisa aconteceu, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem advérbios de intensidade ou intensificadores. Por exemplo, we are very tired today. Nós estamos muito cansados. We are really tired today. Nós estamos muito cansados. We are quite tired today. Nós estamos bem cansados ou relativamente cansados. We're not really tired, actually. Né? Nós não estamos tão cansados. E aí o actually adicionei no final, na verdade. Né? We are not very tired. Nós não estamos muito cansados. And we are totally tired. Né? Nós estamos totalmente cansados hoje. Então perceba, essas palavras elas podem te ajudar a dizer o quanto você quer, ou você fez, ou você gosta de tal coisa. A gente estuda muito very, como muito, e eu acho bem importante eu ressaltar aqui que ele é um intensificador, ele fala de intensidade e não de quantidade. E a gente confunde muitas vezes porque a gente tem o much e o many. Então o very ele só está falando de intensidade, enquanto o much e o many estão falando de quantidade, certo? Não tem como a gente quantificar o cansaço. Tem como a gente dizer um nível de intensidade, mas não é quantificável, né? Muito bem. Aqui então, os advérbios então eles posicionam ou eles qualificam ações e adjetivos. Você tem aí uma lista, né, com várias categorias. Eu não vou entrar em detalhes em todas elas, porque de novo a gente vai ter a aula de advérbios. Vou só falar brevemente das categorias. Então, por exemplo, advérbios de lugar, aqui, lá, fora do Brasil, etc. Advérbios de tempo, agora, hoje, amanhã, ontem. Advérbios de frequência, sempre, às vezes, nunca. Advérbios de intensidade, foi isso que a gente trabalhou ali. Advérbios de probabilidade, probably, né? Possibly, provavelmente, possivelmente. E advérbios de modo, esses sim são muito mais extensos, é uma lista muito mais comprida. Mas assim, devagar ou vagarosamente, slowly, né? Quietamente, facilmente, seriamente, bem, mal, claramente, diferentemente. Aqui, uma lista de advérbios de modo. Vamos então aqui ver mais alguns advérbios que eles são bem interessantes. I exercised, e aí você pode fazer esse joguinho aqui trocando, né? Com qualquer uma das quatro palavras. I exercised here today. Eu me exercitei aqui hoje. Eu me exercitei aqui ontem. Eu me exercitei aqui essa manhã. Eu me exercitei aqui mês passado. Ou eu me exercitei lá. E aí você pode combinar. E aí você vai começando a perceber a flexibilidade, né, e a praticidade do encaixe dessas duas peças, advérbios de lugar e advérbios de tempo, certo? Junto com um sujeito e um verbo. Então a gente começa a ver as peças do inglês tomando forma. Eu acho isso bem legal. Espero que você também esteja achando legal. Eu sou meio nerd de gramática, né, mas eu acho legal poder ver isso de uma forma um pouco mais simples. Aqui então a gente tem, né, nós, às vezes, geralmente, sempre, nunca, comemos, e aí muito ou relativamente, cedo, tarde, rápido, devagar, alto, e rápido, né? Então, a gente tem aí exemplos, mais exemplos de advérbios que estão modificando como alguém está fazendo aquilo, com que frequência alguém está fazendo aquela ação, certo? É isso. As preposições, o nosso GPS do inglês, né, ou da linguagem, elas fornecem contexto para ações, pessoas e objetos. Elas posicionam alguém ou algo no tempo, no espaço e com direção ou relação a. Ah, Edu, muito complexo isso aí. Bom, aqui então vamos simplificar, né? Eu trouxe um exemplo divertido para a gente pensar. Aqui a gente está falando sobre o Faustão, né? Uma imagenzinha do Faustão em relação às caixas, a caixa ou as caixas, né? Dentro, embaixo, em cima, né? Ou no sentido de em cima, próximo, em frente, atrás, entre. Claro, aqui a gente está falando de lugar, né? Mas a gente poderia estar falando de tempo. O Faustão estava aqui às 7 da manhã, at 7 o'clock. Ele estava aqui em janeiro, in January. Enfim, pode ser usado em relação a tempo também.
Aqui a gente está falando de direção. Faustão is going up, Faustão is going down, Faustão está subindo ou está descendo, né? Faustão is going over the box, Faustão está passando por cima da caixa, está passando por dentro, atravessando, through the box. Into, ele está entrando, e out of, ele está saindo. He's going to the box, ou he's going away from the box. Aqui, então, localizando o Faustão em relação a algo, nesse caso, a caixa, certo? Bem simples. Estamos chegando bem próximos ao nosso final. Então, as conjunções, elas articulam e ligam ideias e criam relações, assim como o Messi, né, o camisa 10, ele pega a bola da defesa e conecta a defesa com o ataque. O Inter, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um jogador que chama Charles Arangues, que é um jogadoraço de futebol, e ele faz isso muito bem. Ele recebe a bola, ele passa a bola para frente, ele conecta, né, as ideias, conecta as jogadas, faz o jogo fluir, faz o jogo acontecer. Dessa mesma forma, as conjunções dentro do inglês, elas ou do português, né, elas fazem com que a linguagem ela seja mais fluida, né? Ela não fica uma frase como, por exemplo, eu preciso ir no banheiro, eu estou mal, né? Então, eu preciso ir no banheiro porque eu estou mal. Eu preciso ir no banheiro visto que eu estou mal. Visto que é um péssimo exemplo, tá? Mas a gente vai ver aqui alguns exemplos de conjunções que vão deixar bem mais claro essa ideia, espero. Certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem o e, o mas e o porquê, que são bem simples, três conjunções bem simples, né? Aí uma pergunta, when is the party? Né? Alguém está perguntando. E aí a resposta, I don't know and I don't care. Né? Eu não sei e eu não me importo. Ou seja, estou juntando a frase eu não sei e eu não me importo com o e. Então, eu não sei e eu não me importo. Super simples, você já está super acostumado com isso, né? Mas eu acho relativamente interessante que você dê uma olhada, né? Pesquisa aí no Google, se você tiver um tempo, conjunctions in English, né? Conjunctions é como está escrito aqui em cima, certo? Ou conjunções em inglês, você pode pesquisar também. Vai aparecer aí uma lista para você, certo? No nosso módulo também a gente vai trabalhar isso com mais calma. A segunda, I don't know, but I can ask my friend. Eu não sei, mas eu posso perguntar para o meu amigo. E a terceira, I don't know because I wasn't invited, né? Eu não sei porque eu não fui convidado. Então, essas três palavrinhas, elas estão ligando duas frases. Perceba, eu não sei, eu não me importo. Eu não sei, eu posso pedir para o meu amigo. Eu não sei, eu não fui convidado. Então, essas palavrinhas estão fazendo o jogo fluir melhor, estão fazendo o inglês fluir melhor, certo? E por fim, ufa, né? Chegamos nas conjunções. Essa é a última categoria, ela é super simples, não tem muito o que falar, né? São palavras curtas que a gente usa, ou expressões, né, que não são compridas, que a gente usa para expressar sentimentos ou reações espontâneas. Por exemplo, oi, tchau, oh my God, né, OMG, que está ali, uau. No inglês, o ufa, por exemplo, é phew, phew. Então é P-H-E-W, phew, né? Então, assim, tipo, essa ideia de ufa, passou. Então, essas foram as peças do inglês. De novo, gente, como eu falei, nem sempre os nomes eles são importantes. Você saber o que é uma conjunção não é importante. Mas eu acredito e eu espero que, né, do jeito que eu a trouxe, que eu apresentei aqui nessa aula de hoje, elas começaram a tomar um pouco mais de vida. Então, e é isso que você precisa entender como o inglês pode te servir. Identificar, e aí a dica que eu vou deixar para vocês no final dessa aula de hoje é pense, né, em quais partes do inglês vão avalancar. Desculpa, pessoal. Aqui a dislexia já está pegando no final da aula. Vão alavancar, né? Pensa então aí em quais partes do inglês vão alavancar mais o teu avanço. E foca em entender elas e usar elas. Não te preocupa com o nome técnico, mas olha, eu tenho dificuldade de formar frases. Ok, essa dificuldade de formar frases, ela é uma falta de vocabulário, de substantivos? Ela é uma falta de não saber as conjunções, por exemplo. Eu gostaria de saber melhor as conjunções.
Uai, eu não sei muitos advérbios, eu não sei aquelas palavras que dão mais detalhes, né? Então você pode voltar aí nessa aula e revisar sempre que preciso, tá? Mas pensa, né, em quais partes do inglês que vão alavancar mais o teu avanço, foca em entender elas e foca em usar elas. Se você ficar só na teoria, você não vai falar inglês. Então você precisa começar a aplicar, começar a expressar isso. Você não precisa estar fazendo uma aula para isso. Você pode já escrever, pedir para o Google Tradutor, para o ChatGPT te corrigir, você pode testar no Google Tradutor, certo? Então tem várias coisas que você pode tomar, várias atitudes que você pode tomar que é já colocar em prática, certo? Quanto antes você colocar em prática, antes você vai conseguir se comunicar em inglês. Então espero que essa aula tenha te ajudado, certo? E nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Valeu!